Irmãos e irmãs, vamos estar de pés, abrir a palavra do Senhor no texto deste mês, Mateus capítulo 18. Vamos ler os primeiros 5 versos, 1, 2, 3, 4 e 5. Mateus capítulo 18, versos 1, 2, 3, 4 e 5. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Podemos sentar, irmãos. Então, eu gostaria de começar com a primeira frase do versículo, assim: naquela mesma hora. Então, quando a Bíblia traz uma referência dessa de tempo, é muito importante nós prestarmos atenção para os detalhes da Bíblia. Cada vez que você vê na palavra uma referência de tempo, você tem que parar ali e observar tudo o que aconteceu nos momentos que antecederam aquela mesma hora. Porque esse ensino ele não nasceu apenas de uma pergunta, mas sim de tudo aquilo que o Senhor tinha ministrado para os discípulos momentos antes. Então, por conta disso, eu quero que vocês voltem um pouquinho até o capítulo 16, para nós podermos entender o que é essa mesma hora. Porque quando nós deixamos passar isso aí, nós perdemos o fundamento, a base do ensino, e o que de fato o Senhor queria transmitir, uma vez que ele estava aqui trazendo algo novo, algo que os judeus desconheciam completamente. Os judeus, eles, embora falassem muito sobre Deus, eles exercitavam muito pouco a questão do amor ao próximo. Então, no capítulo 16, nós temos aqui a primeira parte, do verso 1 até o verso 12, o Senhor trata de algo chamado o fermento dos fariseus. E por quê? Os fariseus chegaram com ele, e chegando-se os fariseus e os saduceus, eram 2 segmentos religiosos muito fortes que havia em Israel. Os fariseus eram os grandes guardiões da lei, eram eles que interpretavam a lei, e eles eram homens extremamente corretos na sua maneira de viver, muito assim, retos em tudo, tão retos que até eles atropelavam a vontade de Deus por causa da sua retidão. E os fariseus, eles acreditavam em tudo, acreditavam não só em Deus, mas nos anjos, nos espíritos, acreditavam que havia demônios, eles acreditavam em tudo, enquanto que os saduceus não acreditavam em nada. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus acreditavam que a pessoa morria e se acabava. Mas eram os grandes segmentos religiosos que havia. Assim como nós temos hoje assembleanos, batistas, presbiterianos, metodistas e adventistas, nós tínhamos naquele tempo, dentro da religião judaica, fariseus e saduceus. É bom nós sabermos disso aí. Nós podemos, portanto, compreender algumas coisas ao nos aprofundarmos nessa parte. E aí eles chegaram e pediram, para o tentarem, e pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Então não é de hoje que os homens tentam Deus, ou querem provar Deus, que Deus mostre que Ele é Deus de maneira extraordinária. Não é de hoje, já de muito tempo. Algumas vezes Deus aceitou, outras vezes Deus não aceitou. Por exemplo, quando Gideão
não que ele tentasse, mas ele queria estar convencido de que uma pessoa como ele, que foi apanhado malhando o trigo, tirando o trigo da haste, né, com uma vara, dentro do lugar para se pisar uva, portanto, escondido. Então, e o anjo assim, vai nessa tua força, varão valoroso, e ele não via valor em si mesmo. Então, como ele recebeu uma tarefa de Deus para libertar o povo, ele queria ter certeza, e ele pôs diante de Deus o sinal da lã, né? A lã seca e a lã molhada. Eu não sei isso, então vai ler a Bíblia. Se você diz que é cristão e nunca leu a Bíblia, você é um cristão de nada, zero. Você não é cristão nada. O judeu estuda toda a lei dos 7 até os 12 anos. O muçulmano estuda todo o Alcorão na escola, em árabe. Mas nós temos escola bíblica dominical e temos escolas bíblicas teológicas em que está cheio de textos e de livros, mas a Bíblia é apenas mencionada eventualmente. Enquanto que a Bíblia é a palavra de Deus, do nosso Deus. E deveríamos conhecê-la bem. Então, vá ler o livro de Juízes, para você conhecer a história de Gideão. Trabalho de casa para você. Muito bem. Nos dá um sinal. Aí Jesus, com muita sabedoria, porque eles eram homens muito inteligentes, disse assim: quando a chegada da tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está vermelho. Não tinha nuvens escuras, então haverá bom tempo. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem diferenciar a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos. Jesus aqui, então, trouxe a ele o seguinte, porque as profecias, elas falavam acerca de um tempo em que as coisas iriam mudar. E eles não aceitavam Jesus como sendo o Messias, como até hoje, os judeus, se algum me escuta aqui, né? Eu quero dizer a você que eu sinto muito por você continuar nas trevas. O véu de Moisés nunca saiu da tua face. O véu do templo nunca se rasgou. O templo foi destruído. E você continua a crer que Jesus não é o Messias, mas está esperando o Messias. Ele já veio. E ele é Jesus Cristo. Amém. E você, com toda a sua sabedoria judaica, seja você fariseu ou saduceu, ou sei lá o que você seja, você precisa buscar o fundamento da palavra de Deus. Então, vocês conhecem os sinais do céu e vocês não conseguem ver os sinais de Deus? Mas por que isso? Logo em seguida, o Senhor vira-se para os seus discípulos e diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Eles eram maus, e esse adultério aqui era um adultério espiritual, porque eles estavam namorando a lei, eles estavam rejeitando aceitar as profecias de Deus. Deixou isso. O Senhor deixou eles assim, e passando por outra banda do lago, o discípulo é uma figura notável. O discípulo, ele quer comer na hora certa, ele quer suquinho, ele quer água, mas ele não se provê, ele acha que o mestre é obrigado a prover tudo. Chega aqui na cozinha, mas não tem nada hoje aqui, irmã Rosa. Está vazio? Está vazio. Você trouxe alguma coisa? A campanha do quilo você abençoou? Nós estamos aprendendo, amém, irmãos? Amém. Vocês aí de longe, aí, da Finlândia, da Noruega, do Canadá, da Bélgica, da Espanha, de Portugal, do Brasil, vocês estão aprendendo alguma coisa? Se você quer, você precisa produzir. Eles então lembraram que era hora de comer, irmão João, mas ninguém levou pão. E aí foram cobrar pão do Senhor. É muito interessante, discípulo.
Jesus diz assim: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O Senhor queria começar um ensino acerca de orgulho, de prepotência, de arrogância, de achar que eu sou o maior e você não é nada, como aquilo que eu disse ainda há pouco, né? Quando eu mostrei um dos vídeos, um dos muitos vídeos que vai aí, tem um até do Natal aí, que é pequenina aqui, do Marcos, ou seja, é ela que tira o couro. Ela sai aqui batendo aí, cantando com aquela vozinha dela, ressoa mesmo. Ela que, então, mas que uma desse tamanho, sim. Por quê? Porque está na casa de Deus, está aprendendo. Amém. Está aprendendo. E ele queria trazer-lhes uma lição acerca de orgulho. Daquela pessoa que eu sei tudo e você não sabe nada. Então ele disse: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Como eles estavam com fome e não tinham levado comida, porque discípulo é assim mesmo. Então eles disseram assim: isso é porque nós não trouxemos pão. Está nos chamando a atenção. Erraram 2 vezes. O Senhor disse para eles assim: por que vocês estão aí arrazoando, quer dizer, discutindo entre vocês, homens de pouca fé, por não vos ter desprovido de pão? Hein? Não compreendeis ainda, nem vos lembrar dos 5 pães para 5.000 homens, nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos levantaste? Quer dizer, vocês ainda não perceberam que aqui a coisa não é como era antes? Aqui vocês têm alguém que não é apenas um mestre espiritual, eu sou Deus no meio de vocês, eu posso prover de forma milagrosa. Aí eles entenderam: então, se não é de pão, não é feito de trigo, ele está falando de um outro tipo de fermento. Está falando do fermento que é o ensino dos fariseus. Então, ensinos errados. Não é que os fariseus tivessem um conceito errado. Eles tinham um conceito antigo acerca das coisas da lei, e eles não conseguiam aceitar, certo, que lá de Nazaré da Galileia, de alguém que não era da família real, provida assim, de acordo com eles, embora fosse da tribo de Judá, que alguém pudesse ser um mestre sem ter estudado ali com aqueles sábios do tempo, nem Hiléu, nem Gamaliel, nem outros. Eles não entendiam como era possível que alguém, aparentemente assim, um matongo, como dizem, um matongo, que veio lá do fim do mundo, pudesse ser recebido e aceito como mensageiro de Deus. E isso é um problema. Quando nós vamos pesquisar a origem social, e nós não vamos buscar aquilo que a Bíblia diz: pelos frutos vos conhecereis. Nós, às vezes, nos prendemos muito em coisas materiais e esquecemos aquilo que é principal. Aí, o próximo assunto, Jesus, vendo que eles estavam completamente por fora daquilo que ele era, então, começa a partir do verso 13, um outro assunto. Isso aí era uma caminhada. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, estavam do outro lado, portanto, eles tinham atravessado o lago de Genezaré. Ele perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E onde será? Dizem que você é João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Dizem que tu és Jeremias. Por quê? Porque os judeus creem na reencarnação. Eles creem na reencarnação. Isso não é de hoje, já é daquele tempo. Eles acreditam que a pessoa pode reencarnar. E eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão nós vamos acabar ficando confusos. Mas eles acreditavam nisso. Então diziam: não, uns dizem que você é o Elias. Não, você é o Jeremias. Não, você é o João Batista. Sinal que o João Batista já tinha morrido nessa altura. Só que Jesus foi contemporâneo de João Batista, portanto, essa crença que ele poderia ser um João Batista não cabe. Ou Jeremias, ou um dos profetas. Eles acreditavam que alguém tinha reencarnado
E esse alguém chamava agora Jesus. Aí ele disse assim, e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Presta atenção, porque essa resposta aqui é que vai gerar tudo que vem a partir daí. Simão respondendo disse, bem-aventurado és... Não. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Bar quer dizer filho. Né? Barnabé, tudo que tiver bar na frente, bar é filho. Para você saber, né? Nós estamos lidando com uma cultura judaica. E aqui na África não é desconhecido isso. Eu conheço a pessoa que o pai é Antônio, então ele é João, Antônio, João. Porque o pai, ele é João, filho do Antônio, que era filho do João, o avô era João. Isso é muito comum aqui na África. Eu não estou falando para pessoas que não conhecem o assunto. Eu te digo que tu és Pedro. Já mudou o nome dele. O nome dele era Simão. Agora virou para Pedro, para pedra. E já deu outro nome para Pedro. Aqui, cada vez que um homem na Bíblia tem o seu nome mudado, aquilo não muda o seu, mostra aquilo que Deus está esperando dele. Abraão era Abrão, pai elevado. E quando Deus faz o último acerto com ele, teu nome será Abraão. Porque Deus disse assim, tu serás pai de multidões. Então Abraão quer dizer pai de multidões. Mudou. E aqui, teu nome, tu és Pedro. Pedro é uma pedra. Não é uma rocha, é uma pedra. Pois é, uma pedra grande, pequena, é pedra. E sobre esta pedra, que aí os nossos irmãos católicos, eles são nossos irmãos, né? Embora alguns não queiram, são nossos irmãos. Nós não temos primo, nós temos irmãos em Cristo, certo? Embora que eles andem atrás, assim, meio assim, mas são nossos irmãos. Né? Eles dizem que é por isso que o Senhor nomeou Pedro ali o primeiro Papa. Isso é problema deles. Eles interpretam assim, é problema deles. Eu quero ir para o céu. Eu não estou aqui preocupado se o Pedro é isso, não quero saber. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que alguém diz, não, então ele nomeou Pedro a rocha, né? Edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma grande profecia. E te darei a chave do reino. Então, quando ele deu para Pedro a chave do reino, Pedro, portanto, é um camarada que segura a porta do céu. Tem muita vez você vê a imagem daí do Pedro com um chaveirão aqui, né? E uma porta, chega lá no céu, tu é aqui, então eu vou abrir a porta para ti. Certo? As pessoas têm essa visão de que Pedro ele é o porteiro do céu. Eu espero que não seja. E tudo que ligares na terra será ligado no céu e etc. Não, isso é muito tentador. Você ser nomeado com alguém que tem a chave do reino. Ele estava nomeando Pedro ali um dos pilares da igreja. Com Pedro era aquela pessoa voluntariosa, Pedro é aquele caráter vibrante, né? Aquela pessoa que diz sim para tudo, sem medir as consequências. Posso ir, vem, afunda, entendeu? Puxa da espada na hora errada para cortar a orelha do servo, enfim. Ele era aquela pessoa que estava sempre pronto, mas parava no meio do caminho. E você vai ver que isso vai mexer com a vida do Pedro depois. E vai mexer muito. Porque é tentador você, quando a pessoa recebe alguma função, às vezes tem uma visão de eu te escolhi para tal coisa. Uns ficam orgulhosos, ficam presunçosos, acham que é o poder deles. Nós viajamos uma vez com um irmão, uma pessoa de oração, um homem que vivia, ele ungia tudo, ungia até ali a coisa onde o engate ali do reboque, ungia os faróis, ungia tudo, certo? Eu desconfio até que dormindo ele é capaz de ter dado ungido o meu sapato, não sei. Mas porque ele tinha nele que ele tinha um dom de expulsar tudo que é demônio. Isso era dele. E nós fizemos uma viagem juntos, certo?
E tivemos um momento em que ele estava pregando, uma outra pessoa manifestou-se um demônio lá, falando um inglês jamaicano. E esse moço tinha sido comissário de bordo de uma grande companhia aérea, portanto ele falava inglês. E era uma senhora. E ele foi para cima do demônio e não expulsou nada, o demônio ficou rindo dele. Ele falando português, o demônio falava inglês jamaicano e ficou por isso mesmo, certo? Até que a irmã Nádia desse tempo era muito mais jovem ainda, certo? Nem sei se ela já era diaconisa, ela falou assim, irmão, ele está falando jamaicano contigo, tu não sabe inglês? Fala inglês com ele. Aí repreendeu e o demônio foi embora. E ele aprendeu então que a autoridade para expulsar demônio nós temos, mas existe algo chamado autoridade espiritual. O orgulho espiritual que ele estava imbuído não lhe permitia ver, certo? Primeiro, estava lá eu como pastor, que não me levantei. Estavam outros pastores lá que não foram. Ele se arvorou sozinho. Eu disse assim, comigo não tem problema. Demônio aqui sai de qualquer maneira. Não sai. Não é o meu orgulho que vai expulsar demônio. É o poder do nome de Jesus na minha vida. Então o orgulho é uma coisa perigosa. Quando a pessoa acha que o dom é dele. Pois muito bem. Aí, próximo assunto que nós vimos aqui, ainda no capítulo 16... É quando o Senhor diz assim para os seus discípulos, né? Porque aí acontece o quê? O Pedro, quando ouve isso, pensa, eu sou o cara, né? Eu fui nomeado. Acabei de ser nomeado representante de Deus na terra. Estou com a chave na mão. Jesus continuou ali pregando. Não digam para ninguém que eu sou Cristo. E aí começou a mostrar a eles que convinha que ele fosse a Jerusalém, padecer nas mãos dos anciãos, ser morto e ressuscitar. É a primeira vez que ele ministra sobre isso. E que o Pedro faz, já que eu tenho a chave do reino, né? Que é isso, Senhor? Não, tu não pode morrer não, tem compaixão de ti. Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Pedrinho, tu pode ter a chave do reino, mas quem manda aqui é o Deus eterno. Amém. Você pode achar que você é grande, você pode achar que você tem tudo que é dom. Uma vez eu conheci um irmão que ele elogiou uma irmã que ela tinha todos os dons espirituais e ministeriais. Eu falei, poxa, então só falta criar asa e voar para o céu. Só faltava isso. Olha só. Tomando a parte, ele chamou Jesus à parte. Olha só a audácia do Pedro. O que o orgulho faz? O fermento do fariseu. O que o orgulho faz? Tomando a parte, 16, 22, e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, que isso? Tem compaixão de ti? E de modo nenhum te acontecerá isso. Quer dizer, eu estou dizendo que não vai acontecer porque eu sou Pedro. O próprio Pedro achava que a igreja ia ser fundada sobre ele. Mas Jesus viu, não Pedro, Jesus viu Satanás ali. E disse assim para ele assim, ele, porém, voltando-se, disse assim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quer dizer, de Deus você não entende nada. Grande lição, cuidado com o pecado do orgulho. Não é o fato de você ter sido escolhido por Deus para fazer alguma coisa que faz de você melhor do que quem quer que seja. Aí Jesus então disse, eu preciso ensinar para essa turma que a coisa não é bem como eles querem. E ele então começa aqui a partir do versículo 24 e diz assim para ele assim, olha, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A sua cruz é tudo aquilo que você é. Tudo aquilo que você é. Tem dias, irmãos, que a gente tem vergonha de ser o que é. Por causa dos erros que a gente comete. Alertados, ensinados.
Com a presença do Espírito Santo, nós cometemos erros primários. Mas essa é a tua cruz. Paulo disse para que eu não ficasse soberbo, porque a soberba é um pecado também. E ele era fariseu. Paulo era fariseu de fariseus. Quer dizer, ele era o suprassumo espremido, aquela gotinha mesmo que sai do farisaísmo. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Deus mandou um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Ah, não, é que o Paulo ficou com o olho meio assim, porque quando caíram as escamas, ficou alguma escaminha lá dentro, ele ficou meio assim, o olho dele ficava, ele não via bem. Não sei. O problema do Paulo não era nada físico. Podia até ser, mas não era físico. Paulo está dizendo que ele tinha algo que ele não conseguia vencer, era mais forte do que ele. Era algo que o atormentava, que o esbofeteava. Onde está isso? Está no Novo Testamento. Vai ler a Bíblia. Senão vai tudo aqui de mão beijada? Não pode ser. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se, tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor ainda diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ele acha de volta. E de que adianta eu ganhar muito ter e perder a sua alma? Tem muita gente boa que já trocou o melhor de Deus por bens terrestres. E pega na Bíblia para justificar isso aí. Não vou discutir, não sou contra você ser próspero, não sou contra você ter carro novo, nem carro de luxo, nem relógio. Tem gente pregando aí com relógio de $200 mil, hein? Que tal? Tem! $200 mil. Nós estamos falando de 3 milhões e 500 mil rands. Um relógio. O valor de uma casa. Uma casa. Problemas dele, certo? Agora, presta atenção para isso. Se você está carregando a tua cruz, porque de repente foi um irmão abençoado que chegou, vou te dar um relógio. Um dia um irmão andou lá no garimpo e me deu um relógio de ouro que eu usei uma vez. Guardei. Esse negócio de ouro assim é perigoso, né? Aí um dia veio uma pessoa aqui, nós fomos deixar lá na Baixa num domingo de manhã, quando disponível lá, fomos assaltados, eu e o irmão Beto, lembra, né, Beto? E levaram o relógio de ouro. Primeira vez que eu coloquei no pulso, levaram logo. Foi embora. O relógio foi, mas a mão ficou, graças a Deus. Porque, aí o Senhor faz aqui uma promessa. Por que é importante você carregar a tua cruz? Por que é importante você, mesmo sabendo o peso da cruz, tem horas que ela fica tão pesada que a gente tem vontade de desistir. Aí vem aquela lembrança do passado, mas quando eu não estava na igreja, eu não passava por isso. Minha vida era melhor. Diz assim, olha, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Isso aqui é uma profecia de que ele vem e ele vem para julgar. Aí tem uma outra profecia que eu não vou entrar nela aqui agora. Aí começa o 17 com uma experiência única. 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, foram para um monte. E Jesus ali se transfigurou e apareceu Moisés e Elias falando com ele, certo? E o Pedro ficou empolgado, disse assim para ele assim, Senhor, muito bom estar aqui, vamos para fazer aqui 3 casas, né? Vamos ficar aqui, a gente não precisa mais, aqui está bom demais. Mas Jesus disse para ele assim, não é, nós temos que continuar, certo? E foram embora, disse, olha, vocês não falem disso para ninguém. Pedro, versículo 4, Senhor, é muito bom estar aqui. Aqui está tendo revelação, estou vendo visagem aqui, estou vendo já espíritos, né? E as pessoas gostam disso, né? Gostam de
de visagem, gostam de coisas extraordinárias. Gostam. Vamos fazer 3 cabanas aqui, uma para ti, para Moisés e uma para Elias. A gente fica no tempo, nós vamos ficar aqui no sol mesmo, aqui na chuva, e não tem problema. Saíram dali. Aí, Jesus operou. Isso tudo é uma continuação. No 24, eles chegam em Cafarnaum. Chegam em Cafarnaum. E aí vieram aqueles que eram emissários do templo. Isso aqui não eram os romanos. Para cobrar as 2 dracmas, né, que cada um tinha que pagar por ano. As 2 dracmas. Certo? E aí ele chamou Pedro. Jerusalém não tem lago, não tem rio em Jerusalém, portanto eles não estavam. Cafarnaum fica perto do mar da Galileia, fica à beira do mar da Galileia. Pedro vai lá, pesca, pega um peixe. Primeiro peixe que você pegar, na boca tem uma moeda. Você tira essa moeda e você vai pagar o imposto por mim e por ti. É uma moeda que valia certamente 4 dracmas. Era uma moeda valiosa. Estamos falando de 4 diárias de um trabalhador. 4 dracmas. E aqui nós temos 2 coisas interessantes. Primeiro, quem manda é ele. Não é o Pedro. Pedro vai lá buscar. E você vai pagar o imposto. E outra coisa importante, né? Vocês já viram moeda nascer em boca de peixe? Não. Portanto, aqui nós temos que ver 2 coisas importantes. Nós não temos que fugir daquilo que é legal. Nós não criamos as leis. Nós vivemos num sistema que tem todo um conjunto de leis que nós somos obrigados pela Bíblia a respeitar. Fugir dos impostos não é uma coisa que agrade a Deus. Jesus disse, não é certo nós pagarmos, não é justo, mas é certo. Então, para que não se escandalize, vamos pagar. E aí, vem aqui, portanto, uma operação de milagre. Você está com problema para pagar aquilo que é essencial, clama a Deus, Ele faz milagre. O mesmo Deus que fez aparecer moeda na boca do peixe, vai fazer o dinheiro vir na tua mão. Você tem que usar a palavra quando você for orar. A palavra, irmãos, isso aqui, o melhor estímulo de fé chama-se palavra de Deus. Não peixe nenhum, o peixe, o que o peixe produz, a gente já sabe o que é. Na verdade, aquilo que o peixe produz, a gente nem come. Tem que ir fora. Mas aquele peixe engoliu uma moeda que ele não ia conseguir digerir. Alguém jogou uma moeda fora. Algum rico lá, quem sabe, né? Tem pessoas que pagavam, que estavam com medo de morrer afogado. Então, eu vou aqui, como tem o Oronte, tem a barca, isso era uma crença da altura. Eu já vou pagar a minha passagem, eu coloco uma moeda de ouro ali, né? E o peixe foi lá e Deus disse para o peixe, espera que essa moeda tenha destino certo. A Bíblia diz que Deus vai dar trabalho para o ímpio te abençoar, está isso lá. Está isso na Bíblia, para você ter o suficiente. Está na Bíblia isso aí. Lá em Eclesiastes, vai ler Eclesiastes. Não vou dizer qual é a referência. Deus vai dar trabalho para o ímpio ganhar muito dinheiro para te abençoar. Não é para você perder para ímpio, é para você ganhar do ímpio. Deus vai usar o ímpio para te abençoar. Diga amém. Amém. Você está com dificuldade, nós podemos orar por ti, mas não é a igreja que vai te socorrer. Quem vai te socorrer é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata. Aprenda com a palavra de Deus. Pagar o imposto. Certo? Pagar o imposto. Aí, chega o momento, esse momento aqui, que é naquela mesma hora. Depois, portanto, do fermento dos fariseus, da confissão e da lição que Pedro aprendeu acerca do orgulho, chega aqui uma lição de caráter geral, acerca de humildade e de comportamento
autêntico. As crianças são autênticas. A criança aprende a mentir com os adultos. Criança aprende a enganar com os adultos. Nós é que ensinamos a eles. Quando nós observamos a eles, eles nos observam. Quer ver uma mentirinha? Não sei vocês, porque aqui na África não tem isso. Aqui na África o negócio é tão bravo, é como lá no norte do Brasil. Uma vez eu vi uma senhora tomando um café preto mesmo assim, e ela comendo um beiju. Beiju é um negócio que você nem sabe o que é. É feito da mandioca, certo? Mas aquele de colo, tipo assim, aquela beautyzinha, agarrou o beiju da mão da mãe, puxou e meteu na boca, molhou lá no café. Sabe o que é isso? Isso é necessidade de viver. Mas crianças, né, de classe média e tal, criança não quer comer. Ah, toma aqui, aviãozinho, come que papai vai te levar para passear. Mentira. A criança come e o pai não leva para passear nada. Já ensinou a mentir. Aqui na África não tem aviãozinho. Quando você faz assim, já vem outro carro na frente, toma e come e acabou. Não tem tempo de aviãozinho aqui, nada disso. E eu fui criado assim. A minha esposa foi criada assim. Nós sabemos o que é isso. Para nós não é surpresa nenhuma arrancar cana doce com os dentes. Quando a gente conseguia arrancar uma cana, era comer logo antes de chegar em casa. Mas aqui, o senhor diz assim, quem é o maior? Eles ouviram tudo isso, viram Pedro ser nomeado chefe, e agora criou aquela discussão. Então nós temos um chefe. Agora, será que esse chefe também vai ser grande lá em cima? Quem é o maior no reino do céu? Quem vai ser o grande lá? Por que as pessoas não se preocupam em ser aquilo que Deus quer, aqui, agora? Por quê? Quem é o maior? Jesus percebeu e chamou uma criança. E ensinou para eles a grande lição chamada humildade. Humildade, simplicidade, ingenuidade, pureza, que a criança representa. Que a criança nasce pura. A criança nasce um ser autêntico. Nós é que desviamos a criança. O nosso comportamento em casa. Aquilo que você faz, teus filhos estão vendo. As palavras que você usa, eles estão ouvindo. E é isso aí, irmãos. Aquilo ali é um computadorzinho de alta resolução, com uma memória infinita. Não é 8 GB, nem tera, nem nada, não. É infinita. O Senhor disse, está vendo essa criança aqui? Vocês querem ser grande no céu? Sejam como ela. Mas, Senhor, criança não é nada. Ela não parece nada, ela é dependente. Vocês têm que não parecer nada. Vocês têm que ser dependentes de Deus. Vocês têm que ser autênticos, verdadeiros, fiéis, sinceros, puros, honestos, íntegros. Vocês querem ser grandes no céu? Sejam isso. Essa é a grande lição que ele, aqui só no começo. Depois que eles viram acerca dos fariseus, viram acerca de você ser escolhido para alguma coisa, eles agora estavam preocupados com o futuro, lá em cima. Preocupe-se com o agora. Começa a agradar a Deus agora. Começa a ocupar a tua mente, a tua vida com aquilo que está à tua volta. Você está precisando de um milagre na tua vida. Busca esse milagre dentro da palavra. Deus é fiel nas promessas. Deus é fiel nas promessas. Por isso o Senhor disse, se vocês não se fizerem como uma criança, vocês não vão nem sequer entrar no céu. Agora, se vocês também receberem as pessoas como uma criança dessa aqui, certo? Você sabe, tem que ser uma pessoa muito ruim para rejeitar uma criança, para deixar de socorrer uma criança. Porque a criança representa aquilo de mais puro que o mundo tem. Se você recebe uma criança, vocês estão me recebendo a mim.
Então, você quer que o Senhor Jesus se agrade da tua vida? Seja como uma criança na sua idade mais inocente, na sua idade mais pura, e você vai começar a agradar a Deus. Eles estavam caminhando com o Senhor, e eles não conheciam Jesus. Estavam já preocupados com o céu, quando tinha uma caminhada aqui na terra. Preocupe-se com o céu, sim, mas para você chegar lá, como é que está a tua caminhada aqui? Como é que você está andando aqui? Qual é o teu procedimento aqui? Como é a tua vida aqui? É isso que é importante. O mais importante é isso. É que você aprenda que Ele quer que você seja como, que você tenha confiança nele. Irmãos, a criança se joga em cima do pai. De qualquer altura, sabe que o pai vai segurar. A criança não está preocupada se tem ou não. Ela se levanta, ela vai para a mesa, ela sabe que vai chegar a comida ali. Porque ela sabe em quem ela confia. Você tem que saber em quem você confia. Que Deus continua a ser o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus que cuida. Glória a Deus. Você precisa crer, é isso que Deus quer que você seja, que você olhe para Ele dessa forma, não como um castigador, não como os deuses da Índia. Irmãos, eu tenho dó dos indianos. A crença deles é baseada no terror. Eles agradam os deuses com medo de maldição. Então não é uma relação de amor, é uma relação de medo, de insegurança, de terror. Quando nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus não julga, o nosso Deus não bate, o nosso Deus ama, cuida, vela, socorre, abençoa. É isso é o que Ele é. E é isso que Ele quer que você aprenda com Ele. Por isso que começa assim, naquela mesma hora. Logo depois que Ele paga o tributo, logo depois que Pedro vai buscar aquele peixe, logo depois que ele honra as autoridades, ele não burla a autoridade, ele honra a autoridade. Peixe não vai engolir moeda, mas a moeda estava ali para um propósito. Deus vai criar maneiras de você ser abençoado. Você só precisa ser fiel a Ele. Não use das manobras deste mundo. Quando você começar a usar das manobras do mundo, você vai sair da retidão de Deus. E isso Deus não quer para a tua vida. Amém? Vamos estar de pés, irmãos, e vamos, eu vou chamar a pastora, vamos terminar essa parte, e que você possa meditar esse tema, desse mesmo tema importantíssimo para cada um de nós. É mordomia cristã na essência mesmo, na essência. Precisamos aprender um pouco mais daquilo que realmente agrada o coração de Deus. Algumas pessoas não têm ideia do alcance do trabalho que Deus nos comissionou a fazer nesse lugar. Some people have no idea how far we can go and do the things God has commissioned us to do. Nós continuarmos a fazer a mesma coisa. We continue doing the same thing over and over again. Não sei como é que você está aí. I'm not sure how you are today. O que eu sei é que se você puder ver isso que nós vemos todos os dias, All I can say to you is that if you see what we see every day, tu vai ver que é possível a tua vida ter um sentido novo. it is possible for your life to have a new meaning, a new purpose. Há bilhões de pessoas no mundo Billions of people in the world que estão piores do que você. are worse than you right now. Isso aqui
Vivem pessoas aqui Here, this place, as you can see, there are people living here right now com condições mínimas. with very minimum conditions to Eles survive. não têm tempo de pensar em depressão They have no time to think about depression e nem tirar a or vida. even take their own lives. Aqui é viver um dia por um dia. Here is to live a day and then another day. Eu quero que você entenda isso. I want you to understand this. Trabalho missionário é isso. Missionary work is this. É levar amor, Is to take love, fé, faith, esperança hope, e confiar que vai ter milagre. and then trust that in the Lord that there will be miracles. Isso é a nossa vida. This is our life. É o que nós fazemos. It's what we do. Junte-se a nós. Join us. Seja parte Be disso. part of this work. E Deus abençoe sua May vida. the Lord God bless your life. É uma coisa muito simples, né? Mas é dado de coração. Cada uma de vocês. Vocês merecem muito mais do que isso. Amém. Deus sabe que vocês merecem muito mais do que isso. Não,